Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago orientações importantes de como começar o texto dissertativo argumentativo, como elaborar essa primeira parte, chamada introdução. Trago exemplos fáceis, modelos aqui de como usar artigos da Constituição, de como usar outros repertórios. Veremos agora nos slides como os artigos foram usados e como outros repertórios foram usados na construção da introdução. Aqui temos os artigos que serão usados neste vídeo, na elaboração de introdução. Vejam que eu usei aqui o artigo 6º, que é um artigo amplo, é um artigo que nos possibilita escrever sobre diversos temas, já que trata sobre direitos sociais, como a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Temos também aqui o artigo 205, que trata a respeito da educação e também nos possibilita escrever sobre diversos temas. Temos ainda o artigo 227. Nós vamos ver agora como esses artigos foram usados na elaboração da introdução. Vejam que nós temos aqui o tema, a questão do suicídio na sociedade brasileira. Como enfrentar esse problema? E aí coloquei assim, esse ano a introdução através de relação de oposição. Podemos usar o artigo 6º, que trata da saúde como direito social. Podemos usar o artigo 6º e fazer essa introdução através de uma relação de oposição, como foi colocado aqui. Segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social do indivíduo. Uma forma muito simples e prática de começar a introdução do texto. No entanto, grande parte da população não é contemplada pelas políticas públicas existentes no país. Vejam que aqui está clara a relação de oposição. Há uma garantia aqui, a Constituição garante que a saúde é um direito social do indivíduo, mas na prática, grande parte da população não é contemplada pelas políticas públicas. Então, temos aqui uma relação de oposição. Usei o no entanto, poderia usar também entretanto, todavia, porém, mas. Isso ocorre devido ao desrespeito à literalidade dessa lei. Está agora aqui, isso ocorre devido ao desrespeito à literalidade dessa lei, o que contribui para o aumento de casos de suicídio no cenário atual brasileiro. A introdução aqui está cumprindo sua função, que é de apresentar o tema e assumir um ponto de vista. Aqui nós temos já de forma bem clara a tese, dizendo que esse problema ocorre porque a lei não é cumprida, há um desrespeito à literalidade dessa lei. E nós vamos fechar agora esse parágrafo de introdução. Coloquei aqui nesse sentido, que é um elemento de conclusão. É urgente uma análise tanto no que se refere à atuação do Estado, primeira linha argumentativa que sustentará essa tese, como também a participação da sociedade em relação a essa problemática. Temos assim as duas linhas argumentativas de sustentação da tese. Quais são as duas linhas? A atuação do Estado e a participação da sociedade em relação a essa problemática. Temos assim uma introdução prontinha, usei aqui o artigo da Constituição, construí uma relação de oposição, apresentei o tema, assumi um ponto de vista e mostrei as duas linhas argumentativas que sustentarão essa tese. Temos aqui também uma outra forma de começar o texto dissertativo argumentativo, uma outra forma de elaborar essa introdução. Comecei aqui usando embora, fazendo assim uma relação de concessão. Embora a saúde seja um direito social garantido pela Constituição Cidadã de 1988, grande parte da população não é contemplada pelas políticas públicas existentes no país. Isso ocorre devido ao desrespeito à literalidade dessa lei, o que contribui para o aumento de casos de suicídio no cenário atual brasileiro. Nesse sentido,
A fim de que haja o enfrentamento dessa situação, é indispensável uma análise tanto no que se refere à atuação do Estado, como também à participação da sociedade em relação a essa problemática. Vejam as duas linhas argumentativas, vejam como essas linhas argumentativas podem ser inseridas aqui. Eu coloquei aqui tanto no como também, tanto no que se refere a como também. E aqui nós temos outras formas de fechar o parágrafo. Vejam outros exemplos. Assim, troquei aqui o elemento de conclusão. É necessário uma análise não só no que se refere à atuação do Estado, como também à participação da sociedade, a fim de que haja ampla qualidade de vida do indivíduo. Mais um exemplo aqui. Dessa forma, o problema em questão vem se acentuando pela falta de atuação eficiente do Estado, bem como pela participação inexpressiva da sociedade em relação a essa problemática. São diferentes maneiras de fechar o parágrafo de introdução. E aí, aqui temos mais um exemplo. Aqui eu não usei a Constituição Federal, mas eu usei um outro repertório. Coloquei aqui uma obra literária. É uma outra forma também de começar o texto dissertativo argumentativo. É muito importante usarmos repertório nesse primeiro momento da produção do texto, que é a introdução. Aqui eu usei a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que é uma obra que trata sobre o suicídio. Na obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, a personagem Emma, na ânsia por uma felicidade plena vista nos romances que lia, comete suicídio por não saber lidar com as frustrações da realidade. Vejam que a obra Madame Bovary foi usada porque trata sobre a temática do suicídio. Fora do contexto ficcional, essa problemática apresenta-se como um desafio que precisa ser enfrentado. Dessa forma, é necessário analisar o papel do Estado e da sociedade brasileira a fim de que o ser humano possa ter qualidade de vida. Aqui eu tenho uma introdução simples, mas que contém todos os requisitos que uma introdução precisa ter. Tem apresentação do tema, tem tese, tem linhas argumentativas. Outra forma de elaborar essa introdução a partir desse ponto aqui, que está em destaque. A partir da atualidade desse tema abordado na ficção, caso não queira usar fora do contexto ficcional, pode-se usar dessa forma aqui. A partir da atualidade desse tema abordado na ficção, torna-se urgente o enfrentamento desse desafio. Dessa forma, é necessário analisar o papel do Estado e da sociedade brasileira, a fim de que o ser humano possa ter qualidade de vida. E agora nós temos um outro tema, violência infantil, como garantir os direitos da criança e do adolescente. Eu trouxe esse tema para mostrar como usar o artigo 227, mais um exemplo aqui com o artigo da Constituição. Nós estamos trabalhando neste vídeo modelo de introdução, como começar o texto dissertativo argumentativo, usando tanto artigos da Constituição como outros repertórios. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é o que nos diz o artigo 227 da Constituição Federal. Como usar esse artigo em um tema como violência infantil? Como garantir os direitos da criança e do adolescente? Embora o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 assegure a proteção integral da criança como dever da família, da sociedade e do Estado, esse público é frequentemente submetido a vários tipos de violência devido à negligência daqueles que têm o dever de protegê-lo. Logo, é indispensável que a integridade seja preservada na infância,
tanto no âmbito familiar como fora desse espaço, a fim de que se tenha uma sociedade mais humana. Um exemplo de como usar artigos da Constituição. Temos aqui uma introdução com a apresentação do tema, com tese, com as linhas argumentativas. E para o desenvolvimento, já sabemos que cada uma dessas linhas aqui argumentativas, né, serão usadas no D1 e no D2. Temos aqui mais um exemplo, aqui eu usei a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. O romance Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado, retrata o cotidiano de um grupo de meninos que vivia nas ruas de Salvador em situação de vulnerabilidade sem assistência da família, da sociedade e do Estado. Na realidade brasileira contemporânea, essa situação é frequente. Isso ocorre porque há negligência daqueles que deveriam proteger esse público. Dessa forma, é urgente que os direitos da criança sejam divulgados e comentados, seja no espaço escolar, seja através das mídias, a fim de que o dever da proteção integral à infância seja posto em prática. Temos aqui um exemplo com o repertório literário, citei a obra Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado, falei de que trata essa obra. Aqui temos, além de apresentação do tema, temos a tese, temos aqui o desdobramento dessa tese, como ela será defendida, quais as linhas argumentativas. Isso está claro aqui, né? Seja no espaço escolar, D1 tratará sobre o espaço escolar, D2 de como isso será trabalhado através das mídias. Aqui coloquei uma finalidade no final para fechar esse parágrafo de introdução. Espero que tenham entendido como começar o texto dissertativo, como elaborar a introdução, como usar artigos da Constituição, como usar outros tipos de repertórios. Vejam que não é difícil, é uma estrutura simples. A introdução do texto cumpre a função apenas de apresentar o tema, de contextualizar, de assumir um ponto de vista e de preferência que se coloque essas duas linhas argumentativas, essas duas linhas que sustentarão esse ponto de vista que chamamos de tese, para que se torne mais fácil, assim, escrever o D1 e o D2, já que quando há essas linhas argumentativas na introdução, né, o autor do texto já tem um direcionamento, já sabe o que ele tratará no D1 e o que será tratado também no D2. Obrigada por assistir até agora, aguardo vocês no próximo vídeo.